Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jamile e hoje eu vou apresentar para vocês sobre o alimento arroz, na verdade, mais precisamente, sobre os seus subprodutos, né? Que é o farelo de arroz, a quireira de arroz e o farelo de arroz desengordurado na alimentação de animais não ruminantes. Bom, nós sabemos, né, que o arroz é um dos cereais mais consumidos e cultivados no mundo todo, e seus subprodutos são bastante utilizados na nutrição de animais não ruminantes, como os suínos, as aves e até mesmo os peixes. Esses subprodutos é uma alternativa muito legal e muito viável e econômica, né, para formular rações e até mesmo eles podem estar substituindo parcialmente ingredientes tradicionais como o milho. Porém, é claro, todavia, né, isso vai depender da espécie, da idade desse animal e etc. Os principais Os principais subprodutos do arroz é a quireira de arroz, o farelo de arroz e o farelo de arroz desengordurado. Mais para frente eu vou estar falando para vocês sobre características específicas de cada um e também como cada um é processado. Em relação à produção, né, do mundo, o Brasil é o nono maior produtor do mundo e o principal estado produtor aqui do nosso país é o Rio Grande do Sul. A produção brasileira de arroz é estimada em 10,5 milhões de toneladas. E é interessante, né, ressaltar que aqui no nosso país o sistema de cultivo é por meio de irrigação. E que também é muito legal lembrar que aqui no nosso estado de Mato Grosso é um dos estados que mais produz arroz e que também utiliza esse sistema de irrigação, que também é conhecido como área de várzea. Já no mundo, quem lidera, né, esse ranking é a China e a Índia, que juntas elas produzem 54% de 54% ao todo de arroz produzido, né? Isso vai totalizar mais ou menos 284 milhões de toneladas. Agora eu vou falar para vocês um pouco das características, né, e processamento desses subprodutos do arroz, né, do alimento, que são a quireira de arroz, o farelo de arroz e o farelo de arroz desengordurado que eu citei anteriormente no começo do vídeo. Vamos dar início, né, então, falando do farelo de arroz, que tem como característica principal o alto teor lipídico, né? E que é muito utilizado, na verdade, na alimentação de suínos e de aves também. Por ele ter um alto teor lipídico, né, ou seja, gordura, ele vai tornar um alimento mais energético. Porém, todo esse teor de gordura pode tornar, na verdade, tornar não, né? Trazer uma desvantagem para esse alimento, né? Para esse farelo de arroz integral. Como. Porque vai acabar tornando o farelo de arroz mais instável, ou seja, vai deixar ele mais rançoso caso for mal armazenado. Ele também é rico em minerais. Já o seu processamento é feito da seguinte forma: primeiro, nós vamos dar início. Primeiramente, vale ressaltar, né, que ele é um subproduto gerado durante o beneficiamento do arroz e que o primeiro passo é a pré-limpeza, onde irá acontecer toda a retirada de impurezas, né, de sujeiras, e logo vai ocorrer o descascamento. O que seria esse descascamento? Vai ser a retirada da casca externa do grão. Depois de todo o descascamento, nós vamos separá-los. Os grãos das cascas extraídas e também nós vamos separar aqueles grãos que não foram descascados. Depois dessa separação,
nós vamos ter o arroz integral, né? E esse arroz integral, nós vamos levar ele para brunição. O que seria essa brunição? Ele vai, na verdade, nessa etapa de brunição, nós temos máquinas e essas máquinas vão lixar esses grãos, retirando, né, removendo camadas de farelo. Então, esse arroz integral vai ser transformado em arroz branco. E então, esse arroz branco vai passar por outra fase, que é a fase de polimento. E nessa fase de polimento, também são retirados resíduos de farelo de arroz, entende? Então, e assim nós vamos ter o farelo de arroz integral. Já o farelo desengordurado, ele possui como característica o baixo teor lipídico, né? Já que ele é basicamente o farelo de arroz integral, porém, toda a gordura que tem ali naquele farelo de arroz integral vai ser extraída por meio de processos que eu vou falar a seguir. Por ele ter pouca gordura, ele vai ter menor valor energético quando comparado com o farelo de arroz integral. Porém, ele vai ter uma maior digestibilidade também quando comparado com o farelo de arroz integral. Outra vantagem muito interessante e legal é que ele é uma alternativa mais segura quando a gente quer armazenar esse produto por muito tempo, porque o farelo de arroz integral não é muito interessante ficar armazenando por muito tempo, porque ele pode ficar com um gosto rançoso, principalmente se não tiver um bom armazenamento. E esse farelo de arroz desengordurado, ele é obtido por meio do farelo de arroz integral, que eu já citei anteriormente o processo, né, de como ele é feito. E esse farelo, né, de arroz integral, por ele conter muita gordura, para aumentar a sua vida útil, nós vamos estabilizar esse farelo. Ou seja, nós vamos inativar as enzimas lipases. E uma forma de fazer isso é pelletizando esse farelo. Quando esse farelo já estiver estabilizado e as enzimas inativadas, nós vamos para o processo de extração de gordura, que vai ocorrer por meio da utilização, né, de solventes. Esses solventes, né, vão dissolver a gordura e posteriormente vai ser removido por meio de evaporação. Logo em seguida, ele vai passar por uma secagem, né, para poder remover toda a umidade que ali está presente. E caso for necessário, podemos moer esse farelo e assim teremos o farelo de arroz desengordurado. Já a quirera de arroz, ela tem uma boa digestibilidade porque ela contém um baixo teor de fibras e um alto teor de amido digestível, o que vai tornar ela uma excelente fonte de energia nas dietas das aves, dos suínos e etc. Ela também vai poder estar substituindo parcialmente o milho. Ela tem uma boa digestibilidade e uma boa palatabilidade, ou seja, ela é muito bem aceita pelos animais. A quirera, ela é obtida por meio do grão, né, de arroz, que é descascado e posteriormente quebrado durante esse descascamento, né? O seu processamento vai ocorrer, na verdade, todo aquele processo, né, que eu expliquei, de pré-limpeza, descascamento, polimento. E durante esse descascamento e polimento, alguns grãos vão acabar se quebrando, formando assim a quirera. Essa quirera, ela vai ser separada dos grãos inteiros, né? E vai passar por uma limpeza, né? Onde vai remover as impurezas e sujeiras que ali vão ficar, né? Em seguida, ela vai ser lavada
para retirar o resto de sujeiras, né, como terra e algo assim. Em seguida, né, após essa lavagem, ela vai ser espalhada no chão para poder secar em temperatura ambiente até que atinja a sua umidade ideal. Depois de seca, ela vai ser triturada e vai passar por uma peneiração. Nessa peneiração, vai ser separada os grãos maiores, né, e o farelo. E depois dessas todas essas etapas, nós vamos poder estar fornecendo para o animal. Agora, nós vamos falar sobre os valores nutricionais desses subprodutos do arroz. Vamos dar início falando do farelo de arroz integral. Ele possui uma fibra bruta moderadamente, com 7,35%, e um bom teor de estratério de 15,30%, o que vai tornar ele uma excelente fonte de energia, né? E nota-se que a energia metabolizável é mais aproveitável em suínos do que nas aves. Ele possui um baixo teor de cálcio e sódio, o que vai acarretar, né, vai acabar precisando de uma suplementação. Ele tem um alto teor de fósforo fítico, o que pode tornar um fator antinutricional para esse alimento. Porém, ele tem uma boa fonte de micronutrientes. Já o farelo de arroz desengordurado, ele tem uma fibra elevada, com 10,5%, o que vai acabar limitando o uso desse alimento em dietas para crescimento rápido. Ele tem um baixo teor de estratério, que torna ele um elemento menos energético, porque acabou que removeu, né, toda aquela gordura dele, então ele vai ter um baixo teor energético, quando comparado, né, com o farelo de arroz integral. E a energia metabolizável é mais aproveitada também em suínos. E quando comparado com o farelo de arroz integral, ele tem uma fonte proteica bem melhor. Já na quirera de arroz, ela tem um baixo teor proteico, infelizmente, ou seja, ela não é uma fonte de proteína. A sua fibra bruta é muito baixa, o que é ótimo, né? Acaba sendo ótimo para a digestibilidade, e ela tem um baixo teor de estratério, o que vai contribuir muito pouco para a energia via lipídios, né? Desses animais. Porém, ela tem um alto teor de amido quando comparado com o farelo de arroz desengordurado e o farelo de arroz integral, o que vai tornar ela uma excelente fonte de energia, o que vai acabar aproximando do milho, e que ela vai acabar podendo substituir ele parcialmente. Ela tem baixo teor de sódio, de cálcio, fósforo, e vai acabar tendo que suplementar para poder ficar um alimento bom. Eu não diria bom, um alimento adequado, né, para poder fornecer para esses animais. Ela tem um baixo teor de fósforo fítico, o que é muito bom, né, que vai tornar ela com um baixo teor de fatores antinutricionais. Agora, nós vamos falar sobre esse artigo que eu encontrei, que retrata a digestibilidade aparente, né, da quirera e do farelo de arroz para o tambaqui. Ele tem como objetivo de avaliar a digestibilidade aparente da quirera e do farelo de arroz quando incluso na dieta dos peixes, né, dos peixes tambaqui. A
Aqui na tabela 3 desse artigo, foram avaliados os valores totais de digestibilidade aparente, valores digestíveis da matéria seca, proteína, fibra, extrato etéreo e energia do farelo de arroz e da quirera de arroz, com base na matéria seca, na matéria seca. Como podemos observar, o farelo de arroz acabou apresentando uma maior digestibilidade aparente de proteína bruta e de extrato etéreo. Os valores, né, de digestíveis do farelo também foram maiores o que vai reforçar mais ainda que o seu potencial, né, de ingrediente energético e proteico. Já na tabela 4, foi avaliado o coeficiente de digestibilidade aparente da matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta e energia bruta das dietas experimentadas. Observa-se que não houve, né, uma diferença significativa entre as duas dietas utilizadas para matéria seca, proteína bruta, extrato etéreo, fibra bruta. Porém, houve sim uma diferença significativa na energia bruta, onde a quirera demonstrou um menor valor, né? Que quando comparada, né, com o alimento de referência e com o farelo de arroz. A quirera de arroz apresentou 84,07, enquanto o farelo de arroz apresentou 86,13 e o alimento de referência apresentou 91,62%. Então, a conclusão, né, desse estudo, né, desse experimento entre a utilização do farelo de arroz e a utilização da quirera de arroz na alimentação desses peixes tambaqui foi que, diante dos resultados com altos valores de coeficiente de digestibilidade aparente determinados e altos teores digestíveis para os nutrientes estudados, conclui-se que o tambaqui apresentou uma alta capacidade de digerir o farelo de arroz e também a quirera de arroz. Apesar, né, desse estudo ter obtido bons resultados, né, os tambaquis conseguiram sim ter uma boa digestibilidade da quirera de arroz, do farelo de arroz, quando comparadas, né, com o alimento de referência que foi fornecido a eles. A quirera, né, esses subprodutos, né, do arroz, que é o farelo de arroz integral e o farelo de arroz desengordurado, possui alguns fatores antinutricionais. O farelo de arroz possui um fator antinutricional muito importante, que quando não utilizados adequadamente nas dietas, né, pode acarretar alguns problemas. E esse fator antinutricional é o ácido fítico, que ele pode reduzir a disponibilidade de fósforo desses animais e também e outros minerais. Ele também pode acabar inibindo enzimas digestíveis, o que vai poder causar uma redução da eficiência alimentar desses animais, né? Eles não vão ter uma eficiência tão boa quanto teriam se tivessem utilizado adequadamente, né, esse farelo de arroz integral, esse farelo de arroz desengordurado. O farelo de arroz desengordurado, também, apesar dele ter sido, né, extraído toda aquela gordura que contém no farelo de arroz integral, ele vai acabar mantendo esse fator antinutricional, né? Apesar de ter sido extraído toda a sua gordura.
Já a quirera, ela não possui nenhum fator antinutricional, porque ela tem um baixo teor de ácido fítico, de fósforo fítico, perdão. Aqui tá as referências que eu utilizei no trabalho. E é isso. Muito obrigada. E até mais.